Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E eu já quero aqui convidar você que é torcedor do Vasco, que está chegando por aqui pela primeira vez, para você se juntar, para você vir fazer parte da nossa família de mais de 435 mil vascaínos que fazem parte aqui do canal. E é só você correr lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se, você clica nele, se inscreve no canal e, mais importante, não esqueça também de ativar o sino das notificações, que fica ali, logo ao lado daquele botão vermelho, para você sempre receber aí no seu celular, na palma da sua mão, uma notificação, um aviso, um recado, assim que os nossos 3 vídeos diários vão ao ar aqui no YouTube. Lembrando que é um vídeo de manhã cedinho, que é esse aqui que você está assistindo. Depois, às 4h30 da tarde, sai a segunda edição. E à noite, às 8h35, a gente solta o terceiro vídeo, trazendo aí, como eu falei, todas as informações importantes referentes ao noticiário vascaíno. Beleza? Vídeo de hoje, a gente vai ter 2 convidados muito especiais aí, trazendo novidades. Um que é o Cris, falando ali sobre a situação envolvendo o Paulo Brax, Europa, o retorno dele do Brasil aí, que deve acontecer no dia 1º de dezembro. E o outro convidado, que é o TF, Thiago Franklin, é o principal jornalista que cobre as notícias do Botafogo, nosso rival carioca. E o TF vai trazer novidades sobre Pedro Raul e Gilberto, né? Ele vai ali falar bastante sobre as atuações desses 2 jogadores, né, que atuaram no Botafogo e provavelmente serão atletas do Vasco aí para a temporada de 2023. E também vamos, obviamente, né, falar sobre outros assuntos, como renovações de contrato de alguns jogadores do atual elenco e também sobre o mercado da bola, né? O Vasco que pode estar gastando aí uma bagatela de 82 milhões de reais em 5 contratações. Eu vou explicar quem são esses jogadores e se vale ou não a pena esse investimento gigante que o Vasco vai fazer, beleza? Então já convido você a assistir o vídeo aqui até o final, peço aquela ajuda, né, aquela colaboração de todo mundo, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E como eu falei no começo, se você chegou aqui pela primeira vez, quer ficar bem informado com as notícias do Vasco, tá no lugar certo, parceiro. Corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreve no canal e vem fazer parte da maior família vascaína na internet brasileira. Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre essa situação do Paulo Brax, né, que segue na Europa. Na continuação do vídeo, como eu falei, nosso amigo Cris Pazini, comentarista aqui do canal, vai falar bastante sobre isso, mas eu queria tratar sobre um assunto que muita gente vem reclamando, né, e perguntando: Mário, Paulo Brax está na Europa e ele não está trabalhando aqui nos assuntos do Vasco do Brasil? E eu já vou falar para vocês, sim, ele está trabalhando bastante, mas de uma forma remota, através de reuniões pelo celular, pelo computador, né? Obviamente a gente vive num mundo hoje, tecnologicamente falando, muito avançado, e o fato do Paulo Brax tá na Europa, tá na Itália, Londres, enfim, Espanha, Itália, enfim, não importa. Ele continua fazendo seu trabalho juntamente aqui com os executivos do Vasco no Brasil, com o próprio Abel Braga, que já está trabalhando também e tratando de renovações de contrato aí de alguns jogadores do atual elenco. Ontem a gente teve a informação que já começaram reuniões ali para poder tratar em relação ao Thiago Rodrigues, se ele vai ficar ou se ele vai sair do Vasco. Mesma coisa acontecendo com o Yuri Lara e também alguns outros atletas como Alex Teixeira e o Nenê. Outros jogadores ali que já renovaram o contrato, como o Anderson Conceição, ainda não estão garantidos que eles vão continuar, né? Estudam-se ali a possibilidade do Vasco emprestar parte dos atletas do atual elenco, mas que não devem ficar para a temporada do ano que vem. Então o trabalho está sendo feito, o Cris vai trazer mais informações, mais notícias sobre isso e também sobre o retorno do Paulo Brax da Europa aí já na próxima semana. Entrevista coletiva aí para apresentação de reforços, de treinador, enfim, sobre vários outros assuntos no decorrer aqui do nosso vídeo. E agora vamos entrar no assunto mercado da bola. E primeiro eu já vou aqui trazer o meu amigo TF, Thiago Franklin. Ele vai trazer informações sobre 2 jogadores que podem estar pintando, na verdade devem estar pintando no Vasco para a temporada de 2023 e 2 jogadores que jogaram no Botafogo,
são eles, o atacante Pedro Raul, que está praticamente acertado com o Vasco, vou falar mais sobre ele ali no decorrer do vídeo, e também sobre o lateral direito Gilberto, que passou pelo Vasco, passou pelo Fluminense e também passou lá pelo Botafogo. Então vou deixar com vocês agora o Thiago Franklin, um cara que, meu irmão, sabe tudo, não só de Botafogo, mas sabe tudo de futebol, sabe tudo no geral aí em relação à questão do noticiário aí futebol carioca. Então vai contigo, TF, tamo junto, irmão, e a gente já volta aqui com o restante do vídeo. Fala, meu amigo Mário, fala galera vascaína. Mário, você me perguntou sobre Pedro Raul e Gilberto. Vou começar pelo centroavante. Ele jogou naquele Botafogo que foi rebaixado em 2020 e foi um cara que meteu gols importantes. Porém, a sua relação com a torcida botafoguense não foi muito bacana. Assim que ele chegou no clube, ele iniciou fazendo alguns gols, mas nós tivemos alguns casos ali que meio que marcaram a passagem do centroavante pelo Botafogo. Um ponto foi que ele curtiu uma postagem do Flamengo, aí sempre usa aquela situação, não fui eu, curti sem querer, babá, e acabou ali já tendo um ranço do torcedor glorioso. Depois, isso meio que deu uma acalmada e o Botafogo entrou naquela fase ruim que acabou culminando no rebaixamento, e ele era meio tido como jogador de balada. Outro ponto foi um áudio no WhatsApp, um áudio fake, que acabou virando verdade, né? De como o Pedro Raul estivesse na noitada direto, que ele estivesse fazendo ali várias coisas erradas, e o torcedor acabou pegando isso como verdade. Mas dentro das quatro linhas, ele foi um daqueles jogadores que, na minha opinião, teve um rendimento até que certo ponto bom. Foi um cara que salvou o Botafogo em algumas partidas. É um bom centroavante. É um jogador que não sei como será o Rio de Janeiro para ele nessa volta. Não sei se ele está mais maduro. Mas ele teve alguns problemas sim em relação ao extracampo. Isso atrapalhou um pouco, principalmente a relação. O desempenho dentro de campo nem tanto, mas só que tem que isso acabou gerando um desgaste com a torcida alvinegra. Mas é um bom jogador. Acho que não sei como será a volta dele para uma equipe grande, caso ele acerte com o Vasco, mas é um jogador que é fazedor de gols. Sabe fazer gols, apesar de ser alto, mas não é caneleiro, é um jogador que tem a sua qualidade. Já o Gilberto foi revelado pelo Botafogo e ele era aqueles casos, né, de um jogador que evoluiu muito depois que saiu daqui. Ele ficou muito marcado em um jogo pela Copa do Brasil de 2013, quando o Botafogo acabou perdendo para o Flamengo no Maracanã, que ele tomou um baile ali e ficou meio que marcado com o torcedor. Em 2015 ele é emprestado em 2014 para o Internacional, volta em 2015 e tem um destaque e acaba saindo, acaba sendo negociado. O nome dele acabou algumas vezes já aparecendo como possibilidade de voltar para o Botafogo. O próprio Glorioso tentou na primeira janela de transferências com o John Textor a contratação do jogador, mas o valor pedido pela equipe do Benfica foi muito alto e essa negociação acabou não acontecendo. Gilberto, ele teve altos e baixos dentro do Botafogo. Então é um jogador que saiu muito jovem daqui, saiu em 2015, né? Tem 7 anos e eu acho que ele evoluiu muito como jogador, acompanhando a passagem dele pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Benfica. Foi um atleta que conseguiu ter uma boa mudança tática, um cara que evoluiu bastante como jogador de futebol. Acho que seriam duas boas contratações para o Vasco. O Pedro Raul eu preciso ver numa equipe grande, ele sendo o cara como ele vai render. Já o Gilberto, ele tem jogado em equipes grandes, eu acho que não vai sentir tanto a camisa do Vasco. Mário, um abraço, tamo juntos, fiquem com Deus aí. Entrem lá no canal do TF, sigam lá meu canal, também o Resenha com o TF. Tem até um bate-papo lá com o Vascaíno, com o Juninho, ó, semana que vem, no meu canal Resenha com o TF, que é o meu canal de podcast. Vou bater um papo com o Marcelo Cabo, que foi técnico do Vasco. Entrem lá, escrevem aqui, Resenha com o TF, vocês vão achar esse meu canal. Tamo juntos. E o Mário vai lá também pra bater um papo comigo. Tamo juntos, meu amigo. Abraço. Tchau, tchau. Precisando é só chamar. Valeu, irmão, tamo junto. Quem quiser notícia do Botafogo, de repente tem um amigo, tem um irmão, corre lá, cara. Canal do TF, sensacional. Eu sou inscrito, mesmo não sendo botafoguense, eu sou inscrito por lá, porque realmente ele faz um trabalho sensacional lá no canal dele. E agora, vamos entrar aqui no assunto mercado da bola, cara. Mas antes disso, eu queria lembrar vocês que a Copa do Mundo tá comendo solta e você ainda
tem a oportunidade de participar numa premiação lá da Bet7k, né? Você que é inscrito aqui no canal tem, obviamente, né, vários benefícios na Bet7k. O primeiro benefício, você dobra o valor do seu primeiro depósito, ou seja, link está aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E o segundo benefício que eles estão fazendo somente até hoje, então tem que correr, tem que acelerar, é um sorteio que vai rolar por lá com muitos prêmios. Primeiro prêmio está aqui na tela, ó, um iPhone 12, prêmio de R$5.000, camisa da seleção. Segundo prêmio, tá aqui, ó, para vocês, aqui na verdade, aqui embaixo, R$3.000, camisa da seleção. Terceiro prêmio, R$2.000, ó, dá uma olhada aqui. Então corre lá, se cadastra, faça uma aposta mínima de R$25 e participe do sorteio, que você pode ser um dos premiados aí na Bet7k, beleza? E agora vamos falar sobre as situações de mercado da bola, né? Como eu coloquei aqui na capa do vídeo e também no título, vocês devem ter visto aí que o Vasco pode estar gastando uma bagatela de quase R$100 milhões em apenas 5 contratações, em apenas 5 jogadores para a temporada de 2023. Tratam-se ali do Pedro Raul, atacante aí que tá tudo acertado, né, entre Vasco, jogador, apenas agora esperando, né, o ok, o aval lá do Kashima Reysol, que é o time que detém os poderes financeiros do Pedro Raul, mas pelo que tudo indica não teremos problemas. O Vasco deve gastar ali em torno de 16 a 18 milhões na contratação do atacante. Outro é o goleiro Kehler, a goleiro do Internacional, proposta aí que o Vasco fez deve ser de R$20 milhões para tirar o goleirão de lá, né, do Inter de Porto Alegre. Então, mais um jogador ali que vai ser muito importante se realmente se concretizar essa negociação, né, essa contratação para a temporada de 2023. O outro jogador é o Gustavo, meia atacante, que hoje joga no Dubai FC, Liga dos Emirados Árabes, um jogador muito jovem, de apenas 20 anos, teve uma grande passagem pelo Sport no início ali da sua carreira, passagem também pela seleção brasileira, sub-17, sub-20, e pode estar sendo aí contratado pelo Vasco por mais R$20 milhões, ou seja, mais um valor ali altíssimo, né, para os padrões que a gente vivia até 2, 3, 4, 6 meses, 20 anos atrás, Vasco gastando essa grana toda no jogador de 20 anos, e os outros dois são o lateral direito Mateuzinho do Sampaio Corrêa, esse negociação não é tão alta assim, né, provavelmente valores ali que no máximo chegarão a 1, 2 milhões de reais, e para fechar essa lista, o meia atacante uruguaio Terãs, do Atlético Paranaense, outro jogador ali que o Vasco deve investir uma grana muito pesada e até o momento talvez seja o jogador com maior valor que o Vasco deve gastar aí para a temporada do ano que vem, valores do Terãs podendo chegar até R$30 milhões. E não para por aí, é óbvio que o Vasco vai contratar mais jogadores, outras contratações serão feitas, né? Outros nomes vão aparecer no decorrer dos próximos dias, como já vem aparecendo, né? Jogadores como, por exemplo, o Bissoli, atacante também do Atlético Paranaense, o zagueiro Pedro Henrique, outro jogador do Atlético Paranaense que pode pintar no Vasco por também R$20 milhões. Então eu tô aqui apenas citando 5 jogadores que o Vasco deve gastar aí quase 100 milhões, né? 80 e poucos milhões de reais nessas contratações para mostrar que o Vasco vem forte, que eu tô vendo muito vascaíno duvidar, reclamar, enfim, se descabelar porque as coisas não estão sendo anunciadas e que está sendo trabalho feito em sigilo, né? Guardado a 7 chaves. Então, mais uma vez, por mais que eu também esteja ansioso, por mais que eu também esteja ali preocupado, eu acho que é o momento de acreditar, eu acho que é o momento de dar tempo para que o trabalho seja concretizado, seja feito e quem sabe já na semana que vem, daqui aí a 7, 10 dias, esses anúncios, nessas contratações, o nosso novo treinador seja anunciado e a gente possa, ó, ficar de bico calado, porque toda a rapaziada que tá reclamando, eu tô tirando o print aqui dos comentários, então ó, vou cobrar você que tá reclamando aí depois, falando aí que a empresa não presta, que o Vasco vai brigar pra não cair, eu tô tirando o print de todo mundo que tá reclamando aqui, pra depois dar uma sacaneada aí também, né, e brincar, porque é normal, né, a gente tá ansioso, a gente tá aí preocupado, mas eu tenho certeza que o trabalho tá sendo feito, que o vascaíno vai ficar muito contente aí com a equipe que tá sendo formada pra temporada de 2023. Agora, eu vou passar a bola pro Cris Pazini, fazer uma análise, né, para poder a gente entender também o que o torcedor, o que o comentarista está pensando sobre essa demora, sobre essa expectativa, né, sobre tudo isso que está acontecendo e deixando o torcedor preocupado. Mas antes disso, pedir mais uma vez para você deixar o like no vídeo, se inscrever lá embaixo no canal e não esquecer de compartilhar com seus amigos e amigas vascaínas, beleza? Vai contigo, Cris. Tamo junto, irmão. Grande abraço. Valeu. Fala, torcida vascaína, que bom te encontrar aqui no canal do Mário Coelho Vasco. Meu nome é Cris Everton Pazini. Rapaz, quanto tempo tem que eu não apareço por aqui, hein?
Já tem um pouquinho de tempo, mas eu tô de volta, é claro, para levar informação para você aí na sua casa, bom? Para quem não me conhece, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Time da Virada. Sou parceiro aqui do Mário e tô sempre aqui nas lives também de 8h30 da noite. Enfim, pessoal, quero levar algumas informações para vocês aqui que saíram na data de ontem, mas que passou um pouco despercebido ao longo do dia para algumas pessoas. Vocês lembram daquela entrevista do Luiz Melo, que atualmente é o CEO do Vasco? Aquela entrevista coletiva na Vasco TV, vocês devem lembrar. Para quem acompanhou, vocês devem ter lembrado o seguinte, que o Luiz Melo fez uma coletiva mais voltada para o processo interno, de como está acontecendo as coisas internamente, nos bastidores, falou a respeito de CT, de São Januário, falou do processo interno a respeito de alguns reforços internos de funcionário, falou sobre diversos assuntos relacionados aos bastidores, né? O futebol, quando ele foi perguntado, ele disse que nos dias seguintes o Paulo Brax daria uma entrevista falando sobre o futebol, falando sobre reforços e planejamento para o ano que vem. Resultado, nos dias seguintes, Paulo Brax pegou todo mundo de surpresa viajando para a Europa com reuniões com a 777. E o torcedor ficou totalmente frustrado, né? Porque o torcedor esperava que essa coletiva acontecesse para ter uma visão do que esperar para o Vasco para o ano que vem, né? O torcedor ficou sem essa coletiva. E eu gostaria de dar aqui uma notícia, na verdade duas, né, a respeito dessa possível reunião com o Paulo Brax. Muito provavelmente o Paulo Brax concederá a entrevista para a Vasco TV após o seu retorno para a Europa. Eu vou ler essa informação aqui que foi dada pelo Lucas Pedrosa, tá? Paulo Brax vai conceder uma entrevista coletiva assim que voltar ao Brasil. Previsão de chegada é dia 1º de dezembro. E ele vai falar sobre tudo o que foi feito na Europa, planejamento com os amistosos lá nos Estados Unidos e Carioca. Ah, e é claro, falará sobre reforços. A informação foi dada lá no Twitter do Lucas Pedrosa e eu estou trazendo para vocês aqui no canal do Mário Coelho. E é claro, vou trazer para vocês aqui que uma possível data dessa entrevista lá na Vasco TV, falando sobre tudo que eu disse para vocês aqui. E segundo o jornalista Emerson Rocha, a entrevista, a princípio, será no dia 5 de dezembro. Vou recapitular aqui. Paulo Brax chega dia 1º de dezembro e muito provável que no dia 5 de dezembro aconteça a coletiva na Vasco TV, explicando tudo o que ocorreu lá na reunião, falando sobre reforços, todo o planejamento pro ano que vem. Então, torcida vascaína, eu convoco aqui a sua atenção para a chegada do Paulo Brax e no dia 5, de dezembro, todo mundo tá pronto para assistir a coletiva do Paulo Brax, para todo mundo ter uma noção de como que está sendo feito o planejamento para o ano que vem. Antes as notícias vazavam com muito mais facilidade, quando o Vasco era um clube associativo, né? Hoje o Vasco tem 70% com a 777. Isso implica no seguinte: é muito difícil vazar informação hoje, porque a empresa, querendo o torcedor, vocês ou não, a 777, querendo vocês ou não, torcedor, a 777 não vai ficar indo ao ar todas as vezes para dar informação pra gente. E a gente vai ter que se acostumar com esse padrão, né? Porque eles têm a metodologia deles de trabalho. E às vezes vazando informação de reforço, planejamento, isso acaba acometendo o desempenho da empresa com o clube, né? Muitas coisas fazendo em off, digamos assim, para um português mais claro para vocês entenderem, as coisas saem com mais certeza, com mais clarão aí. E é uma parada que a gente vai ter que começar a se acostumar. Eu entendo que vocês estão muito preocupados, eu estou muito preocupado, mas a gente vai ter que se adequar a essa metodologia da 777 de trabalhar muito nos bastidores e não furar muito as notícias, né? Enfim, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês aqui. E foco no dia 1º na chegada e foco no dia 5, porque nos dias seguintes vai ocorrer aí uma coletiva na Vasco TV. A gente tem que ficar ligados aí no planejamento do Vasco para o ano que vem. Lembrando que hoje é dia 24, faltam 7 dias para a chegada do Brax, né? E 11 dias para
coletiva ocorrer aí, então eu peço a sua atenção, possamos voltar os nossos olhos para essa coletiva para ter uma expectativa de um Vasco do ano que vem, beleza? Essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês aqui. Se vocês não são inscritos no canal do Mário Coelho, pô, vocês estão caindo aqui de paraquedas, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e é claro, pessoal, não esqueçam de me seguir também lá nas redes sociais. Eu faço um trabalho bem bacana no Instagram e faço também um trabalho bem bacana aqui no YouTube, tá, pessoal? Então não percam tempo. Logo em seguida, depois desse vídeo, vocês vão pular para um vídeo meu onde eu faço uma análise completinha do atacante Bissoli e também do lateral direito Mateuzinho. Uma análise incrível, tá? De números e também eu coloco a minha opinião em cima desses dois atletas. Tá muito incrível, espero que você assista e também apareça por lá, deixe joinha para fortalecer o nosso trabalho aqui, tanto do Mário quanto também o meu trabalho. Todos irmãos, torcida vascaína, sei que vocês apoiam bastante. Enfim, pessoal, essas eram as notícias. Vou ficando por aqui. Saudações vascaínas.